A graça e a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, seja sobre a sua vida, querido aluno do nosso curso pastoral telepresencial. Nós estamos firmes e constantes aqui no nosso propósito de estudar a história da igreja. Hoje nós estamos na 19ª aula e hoje eu quero continuar falando sobre a Reforma Protestante. Na primeira aula, falamos da Reforma, não é? Nós falamos sobre a Lutero, Martinho Lutero. Na verdade, já são duas aulas, né, falando sobre a Reforma, porque nós primeiro falamos sobre os pré-reformadores que prepararam o ambiente. Na aula passada, nós falamos, né, sobre Lutero e tudo que foi ali as 95 teses e esse marco, né, que foi o início da Reforma Protestante. E é importante você entender que a Reforma começa ali na região da Alemanha. E, você sabe, eu poderia ter trazido esse mapa para você, mas você vai perceber que toda a região ali, Alemanha, Suíça, França, Florença, é como se fosse um corredor aonde a Reforma Protestante está pegando. Né? Essas cidades elas estão quase que uma abaixo da outra, assim, né? Ali na Europa. Depois, talvez, vou ver se eu consigo esse mapa para você ver. Mas, hoje eu quero falar com você sobre reformadores contemporâneos de Lutero, ou logo após ele, que tiveram também um papel importantíssimo na Reforma Protestante. A Reforma não é só luterana, não é só de Lutero. Nós temos outros irmãos que contribuem também. Daí você percebe que a Reforma não foi algo assim, como se uma rebelião de um padre lá na Alemanha. Não, porque ela vai surgir lá na Alemanha com Lutero, mas vai surgir na Suíça, depois em Zurique, depois em Genebra. E aí você percebe que, na verdade, foi algo conduzido pelo Espírito Santo. E não foi, então, não é uma rebelião de um padre apenas ali que quis chamar a atenção. Não, mas tinha um mover acontecendo a respeito disso. Então, hoje, eu quero falar com você sobre Zwinglio e Calvino. Zwinglio e Calvino são esses também reformadores contemporâneos a Lutero. Zwinglio mais. Por quê? O Zwinglio, se eu não me engano, ele nasceu, Eurico Zwinglio, ok? Ele nasceu 7 meses depois de Lutero. Então, ele tem praticamente a mesma idade de Lutero. Ele é contemporâneo de Lutero. Ele encontrou Lutero muitas vezes. Zwinglio e Lutero fizeram reuniões, né, para tentar acertar detalhes ali de toda, né, esse movimento que estava começando. Daqui a pouco eu vou te dar mais detalhes sobre isso. Mas Zwinglio muitas vezes é chamado, irmãos, de o reformador esquecido. Bom, deixa eu te mostrar a foto dele primeiro, né? Eu acho que é bom a gente... Coloca para mim o slide que aparece a foto dele. Claro que não é foto, né, irmãos? Já está aparecendo? Só para explicar. Não é foto, né? É uma pintura. Mas esse daí seria o Zwinglio, Eurico Zwinglio. Só porque aí agora você sabe de quem nós estamos falando, tá bom? Então, quem que é Eurico Zwinglio? Pode voltar aqui para mim. Ele é chamado por muitos de um reformador esquecido. Por quê? Porque você sabe tudo ou muita coisa de Lutero. A história valorizou Lutero. Você tem filmes de Lutero. Mas quase não se sabe nada, ou quase nunca é falado, quase nunca é homenageado Zwinglio, entende? Recentemente nós tivemos aí a comemoração de 500 anos da Reforma Protestante. Quem lembrou de Zwinglio? Ninguém lembra dele, mas ele tem um papel tão importante quanto, por quê? É contemporâneo, então a gente percebe que não é algo isolado, mas é algo que está surgindo ali em uma grande região da Europa, que é essa insatisfação com a Igreja Católica Apostólica Romana e o desejo de muitos, como Lutero e Zwinglio e os seus discípulos, de ser uma igreja voltada para a Escritura. Então,
O Eurico Zwinglio vai surgir lá na Suíça, em Zurique. Ele era um brilhante sacerdote humanista. Lembra que nós falamos do Renascimento, né? Que eles eram para o lado dos humanistas, não como hoje de ser anticristo, assim, né? De rejeitar a Cristo, mas de valorizar a criação. Então eles queriam, né, engrandecer o homem ali e mostrando o ápice da criação de Deus. Ele era, né, esse sacerdote humanista da grande catedral lá de Zurique. E é interessante que Zwinglio, ele segue a mesma veia, o mesmo caminho de Lutero. Na verdade, ele foi até mesmo mais radical do que Lutero. Porque ele achava que Lutero não foi longe o suficiente. Ele achava que Lutero não foi profundo o suficiente na reforma. E Zwinglio, irmãos, se tem algo que nós podemos falar de Zwinglio, ele mais do que nunca valorizou a questão da sola scriptura, só a Escritura. A Escritura é autoridade, a base é a Escritura. Então ele defendia o seguinte: se não está na Escritura, então não pode ter na igreja, não pode ter no culto, na reunião. Então é interessante que quando a gente compara Zwinglio com Lutero, Lutero pensava o seguinte, presta atenção, senta aí, você que está deitado aí agora, senta na sua cadeira aí, por favor. Lutero falava o seguinte, que se a Bíblia tem uma ordem clara, temos que fazer. Mas se a Bíblia não tem uma ordem também dizendo para não fazer, então a gente vai usar do bom senso ali, se é uma tradição boa, a gente pode fazer. É boa, uma boa decisão, não é nada de errado. Mas Zwinglio era mais radical nesse ponto. Então Zwinglio dizia, se tem uma ordem clara da Bíblia, temos que fazer. Se não tem isso na Bíblia, então não vamos fazer. Não tem conversa. Então Zwinglio, ele ficou conhecido por quê? Aí ele vai abolir radicalmente as tradições católicas medievais, como por exemplo, ele tira definitivamente as imagens. Lá em Zurique não tem imagens, não tem estátua, não tem santo, não tem relíquias, não tem vestimentas, aquela vestimenta, né, do bispo, aquela coisa do papa, aquela roupa especial, não tem, porque não tem isso, os apóstolos não usavam. Velas, né, durante as missas, essas coisas também ele falava, não tem isso, né, corta, tira tudo. Todo ritual sem sentido que eles identificaram que não tinha base bíblica, ele removeu, incluindo a missa. Então ele não fazia a missa como os católicos romanos. É até semelhante ao que nós fazemos. Eles iam para pregar. Por isso que eles eram grandes pregadores. Eles iam fazer lá as exegeses. É interessante que, você sabia que Zwinglio, irmãos, ele era um bom músico, mas como ele não identificou nas Escrituras reuniões ou os cultos com música, então ele também retirou todo tipo de instrumento musical. Então esse é Zwinglio, né? Ele permanece sobre as verdades fundamentais da reforma, ele defende as mesmas coisas que Lutero. O que é base para Zwinglio? A justificação pela fé. Isso é a base. Se a gente é protestante e somos da reforma, nós defendemos isso. Lutero defendia, Zwinglio defendia. A justificação é pela fé, não é pelas obras, não é pelas indulgências, não é pelo comportamento, é pela fé. É o que Paulo ensinava. E a autoridade da igreja está nas Escrituras. Então você já percebe aqui duas solas, né, que ele usava bastante. Sola fide, sola scriptura. Então ele é um reformador também, ok? E ele então vai estabelecer a fé reformada, a igreja reformada na cidade de Zurique. É interessante porque Zwinglio, ele era muito apegado à política. Então, quando eu falo que a igreja reformada foi estabelecida em Zurique, em 1522, eu estou dizendo que foi feito algo
tipo uma eleição, entende? Lá na cidade, onde os líderes da cidade ali, né, quem governava, reuniu lá as pessoas que tinham, né, voto, vamos dizer assim, e foi debatido, foi escolhido se eles iam ter a fé católica ou a fé protestante. E Zwinglio foi ali para justificar o motivo pelo qual Zurique tinha que defender a fé protestante, e foi isso que ganhou, né? E eles decidiram, e Zurique ali oficialmente se torna uma cidade com a fé protestante, né? Como a igreja reformada. Ele escreveu muito também. Então, enquanto Lutero, né, tem aquelas 95 teses, o Zwinglio escreveu 67 teses da reforma. É claro, irmãos, aqui você precisa entender que as teses de Zwinglio são bem mais protestantes do que as de Lutero, até porque são momentos diferentes. Lutero escreve as 95 teses, lembra, é bem no começo. Então você tem um padre católico escrevendo para o Papa. Então é um linguajar bem católico ainda, né? Se você já leu lá as 95 teses, um ponto ou outro você fica até assim, mas Lutero falava isso? Então você tem que entender que ainda era um católico, um padre católico romano, escrevendo para o Papa. É diferente de Zwinglio, porque quando Zwinglio escreve as teses dele aqui da Reforma, ele já rompeu com Roma, né? E já está um tempo ali falando, né, desse novo momento ali da Reforma, né, da fé reformada. Então, por isso que quando você lê as teses de Zwinglio, elas se parecem mais com o que a gente crê e ensina do que nesse primeiro momento com Lutero, ok? Pastor, Lutero e Zwinglio se encontraram? Se encontraram. A história diz que eles se encontraram numa conferência em 1529 e foram debater e discutir ali pontos da teologia. Mas é triste porque diz, né, a história que eles não puderam concordar. Eles debateram sobre vários pontos, uns 13 se eu não me engano, mas não puderam concordar sobre um ponto, que era a natureza da ceia. Porque para Zwinglio, ele já cria parecido com o que a maioria dos protestantes hoje creem, não é? Que é a ceia é um símbolo, não é? É algo espiritual, é um símbolo daquilo que é o corpo e a carne e o sangue. Lutero ele não cria, né, na transubstanciação exatamente, mas muito próximo, que é a cotransubstanciação, que é muito parecido. Então eles tiveram essa divergência a respeito da ceia, da natureza. Se o pão é ou não, de fato, se transforma literalmente no corpo de Cristo ou não. Infelizmente, irmãos, olha aqui, a gente fala isso porque os nossos heróis protestantes não são santos venerados, eles erram. E olha aqui o que aconteceu. Nessa discórdia que eles tiveram, os dois reformadores se dividiram. E Zwinglio, diz que Zwinglio estende a mão para Lutero em sinal de comunhão, com lágrimas nos olhos. Mas você sabe, Lutero, ele parece mais pedrão, né? Aquele mais rompante, assim, né? Das emoções. E diz que Lutero rejeitou pegar na mão dele e disse não desejar ter comunhão com ninguém que não cresce como ele. Olha para você ver. É Lutero, não é perfeito, né? Tem seus erros. Então, por isso que a gente fala, a gente fica com o que é bom, com os princípios que eles lançaram, mas eles não vão se tornar santos para nós, como aconteceu na Igreja Católica. Amém? Então, Zwinglio, ele leva a sério essa questão da Escritura, só fica o que está na Escritura, se não está na Escritura, ele tira. Ele é alguém muito envolvido com a política, como eu te falei, muito envolvido com a cultura. Então ele acreditava que o evangelho deveria mudar a cultura das pessoas, deveria influenciar a cultura da época, mas ele também tem seus extremos, irmãos. Sabe o que ele fez? Ele, né, por ser político também, ele foi para a guerra. Mas sabe contra quem era a guerra? Estava acontecendo lá uma batalha numa região entre católicos e protestantes. E ele foi para a guerra. Pegou a arma, pegou a espada, foi para a batalha e, você sabe, talvez o ministério dele só não foi tão grande ou mais famoso porque ele morreu nessa batalha.
Talvez se ele tivesse vivido mais, né, ele teria escrito mais, influenciado mais. Mas ele morreu na batalha contra os católicos. Então, daí você vê, olha o extremo. A gente nunca defende necessariamente a violência, né? Mas é claro também que a gente está falando de uma época que eles aqui provavelmente estavam se defendendo também, né? Então existe essa questão a se ponderar. Mas olha onde chegamos, né? Um dos nossos reformadores morreu em uma batalha. Existe um quadro sobre isso, pode colocar para mim em tela cheia. Então aí você tem um quadro que foi pintado, que é exatamente para mostrar a morte de Zuínglio. Então ali seria ele nessa batalha contra católicos sendo morto. Pode passar a outra imagem? Essa aí você tem lá na cidade de Worms, na Alemanha, um monumento da Reforma. E esse é o Zuínglio, que eles colocaram lá. Então é interessante você perceber que ele aparece com a Bíblia ali, porque ele é alguém que defende a Escritura, mas também com a espada na mão, porque ele defende literalmente, ele vai para a guerra, foi para a guerra como foi necessário. Então esse é Zuínglio, contemporâneo a Lutero. Aí vai agora aparecer pouco depois, nós estamos falando de 10 anos, 15 anos depois, vai surgir quem talvez seja a grande mente pensante da Reforma Protestante, que é João Calvino, lá em Genebra, na Suíça. Você percebe que a gente está numa região, porque, lembra, eu falei com você de Savonarola, está em Florença, no norte da Itália. Pouco acima, você tem a Suíça, quase que uma linha reta ali. Você tem a Suíça, onde vai acontecer, né, o Zwinglio, lá em Zurique, aqui agora Calvino em Genebra. E se você subir mais, né, você vai chegar lá em Worms, você vai chegar lá em Wittenberg, onde estava o luteranismo, né, e na região ali da Alemanha. Então você tem um corredor ali que está dividindo e separando literalmente o catolicismo do protestantismo, lá na Europa. Lá em Genebra, então, na Suíça francesa, interessante falar isso porque onde Zwinglio teve seu ministério, era parte da Suíça ligada à Alemanha, então é a Suíça alemã, falava alemão. Já Calvino é da Suíça francesa, né? Ele então, ou lá em Genebra, ali vai se tornar o próximo centro da Reforma Protestante, sob esse brilhante sacerdote que é João Calvino. Você sabe, Calvino é diferenciado, irmãos. Por isso que Genebra logo ia sobrepor Zurique na influência. O que eu poderia te falar de Calvino? Calvino, ele não queria também... A gente não sabe muita coisa sobre a conversão de Calvino. Calvino, diferente de Lutero, ele é mais reservado. Você não vê Calvino escrevendo muito sobre ele mesmo. Lutero, a gente tem muitos relatos porque Lutero é expansivo, né? Ele fala, ele não esconde a sua humanidade, vamos dizer assim. Não que Calvino esconde, mas Calvino é mais estudioso. Calvino é mais para o lado, né, de estudar, então ele não fica falando de si. Segundo a história de Calvino, o pai dele também queria que ele fosse um advogado. E o que nós sabemos da conversão de Calvino é que ele foi influenciado por Lutero. Porque uma das poucas coisas que ele escreve a respeito disso, ele tem um comentário sobre Salmos, que talvez ali é onde você consegue perceber isso. Ele chama Lutero de meu pai em Cristo. O que dá a entender que Calvino, né, converteu, teve a experiência com o protestantismo, com a reforma, lendo possivelmente algo de Lutero. Então ele recebe essa influência de Lutero. E aí Calvino, né, diz a história, que Calvino queria ir para uma cidade francesa, Estrasburgo, e ele queria ir para ali para ser um grande estudioso, né, para ficar enfurnado numa torre de marfim estudando, escrevendo. Esse era o desejo de Calvino. Mas nesse processo, né, que ele estava indo para Estrasburgo,
surgiu uma guerra ali na região, uma batalha, e ele teve que fazer um santo desvio por minha conta, né? Muitos historiadores falam assim, foi um santo desvio da providência divina. Por quê? Para fugir dessa batalha que estava tendo ali na região de Estrasburgo, que ele ia para lá para se tornar só um estudioso e ficar lá pro resto da vida, ele teve que ir para Genebra. No que ele vai para Genebra, ele encontra lá o Farel, que poderíamos dizer que é outro reformador, né, importante da época, mas não vamos detalhar muito sobre a vida dele. E nesse encontro com o Farel, ele vai ter mais e mais contato com a reforma, com os ensinos, né, da reforma protestante, com o que Lutero falava. E Farel rapidamente percebe a mente brilhante de Calvino e dá um jeito, né, ali de segurar Calvino ali. Né? Calvino chega a dizer que Farel, né, numa brincadeira, chegou a amaldiçoar tudo que Calvino poderia escrever se ele fosse, né, para Estrasburgo ali para ter essa sua vida secular. Né? Porque Farel entendeu que Calvino era ali, poderia ser um grande instrumento de Deus. E é isso que acontece. O Calvino vai ficar lá em Genebra por um bom tempo, estudando, escrevendo, influenciando e retendo, né, todas as verdades da reforma protestante e as verdades das solas. Não é? Depois ele até vai para Estrasburgo, ele chegou aí depois de um tempo. Lá em Estrasburgo ele vai receber outra influência, né, de um irmão chamado Busser, que ali, na verdade, agora em Estrasburgo, é bonito de ver, porque agora Calvino vai aprender a ser pastor, a ser o sacerdote. Porque com Busser ele vai aprender a cuidar dos irmãos, a estar no meio dos irmãos, a relacionar com as pessoas. Lá em Estrasburgo, ele chegou a casar, Calvino casou, perdeu um filho ainda bebê. Então você vê que na história dos homens de Deus, eles passam por lutas, né? Eles passam por dificuldades, nem tudo são flores. Calvino passou por lutas também. E depois desse tempo, ele volta então para Genebra, e aí sim, para se tornar esse bispo, esse grande pregador ali em Genebra, esse grande influenciador. E lá em Genebra, ele vai ser um ponto de referência. Porque ali ele vai, vou te falar daqui a pouco das institutas, mas ele estabelece ali realmente um ponto de estudo da fé protestante. Porque ali, irmãos, Calvino começa a receber pessoas que estão indo para lá para aprender sobre a fé reformada. É claro que não tem esse nome ainda, né? E eles nem são chamados ainda de protestantes, né? Não existe isso. Mas essa coisa ali dessa igreja que rompeu com Roma, que defende a Escritura, a justificação pela fé, as pessoas começam a ir para lá. Né? Poderia te dar o exemplo aqui de John Knox, o reformador escocês, vamos falar dele nas próximas aulas. Ele vai lá para aprender com Calvino, para escutar Calvino. Igual você está fazendo aqui, né, aprendendo no seminário, as pessoas iam para lá. Né? Não tinha telepresencial naquela época, então muitos iam para lá para aprender com Calvino. Você sabe, até mesmo os huguenotes ali na França, foi um movimento que teve de reforma na França, um dos poucos, né, porque ali a reforma não pegou, mas os huguenotes que até mesmo vieram para o Brasil, você lembra? Né, existe a batalha lá de Guanabara, né, lá no Rio de Janeiro, que existe até os mártires de Guanabara, que eram huguenotes, protestantes franceses que vieram aqui para o Brasil, né, no começo, lá no século XVI, século XVII, século XVI. E, você sabe, eles chegaram, os huguenotes aqui no Brasil, chegaram a escrever uma carta para Calvino, falando que Calvino deveria enviar aqui para o Brasil um pastor, né, reformado para continuar ali o que eles estavam fazendo. Mas é claro que não deu certo, né? Porque os portugueses depois expulsaram, né? Os franceses expulsaram os holandeses também, que eram protestantes, né? E deu no que deu. Mas só para você ver, olha a influência de Calvino, até mesmo, né, discípulos dele chegou aqui no Brasil, na época que o Brasil, né, estava bem no começo da história do Brasil. Então, esse é Calvino. Lá em Genebra, então, ele vai dar a sua maior contribuição à reforma, que foi o quê? Quando ele escreve, né, as Institutas da Religião Cristã.
eu até coloquei a capa de um livro aí, pode mostrar para os irmãos. Você deveria ter esse livro. Se você não tem esse livro, compre. Você compra aí fácil, né, pela internet, nas livrarias. Esse livro é um clássico. Claro, né, pode voltar para mim. Não é simples de ler, não é poesia, não é? Mas, olha, é muito profundo e é a base, vamos dizer assim, do ensino reformador, protestante, daquilo que a gente crê. Quase tudo que a gente crê, podemos dizer, está aí. Muito, muito semelhante, parecido com o que nós cremos. Claro que algumas coisas vão ter divergências, mas isso daí são os protestantes. Então ele contribui com isso, porque com as institutas da religião cristã, claro que eu te mostrei só um livro, né, irmãos? É uma coleção de livros, é muita coisa, tá? Mas as institutas da religião cristã de Calvino é essa primeira exposição sistemática da teologia reformada. Então, quando a gente fala das institutas, né, da religião cristã de Calvino, duas coisas que eu poderia te falar. É extremamente, primeiro, extremamente bíblico. Calvino coloca muitas e muitas referências bíblicas. Então isso é bom por quê? Porque ele explica toda a teologia reformada, né, que eles estão aplicando a partir daquele momento, mas não é com achismo, por tradição, não, é com base bíblica. Então aí você tem de novo a questão da sola escritura. Só a escritura é base. Se não está na escritura, então não pode, não é verdade. Então as institutas são extremamente bíblicas e sistemáticas, não é? São os temas, ele vai explicando tema, cada princípio, por que é assim, mas tudo amarrado, tudo entrelaçado, tudo tendo uma lógica também. Então, é uma exposição sistemática maravilhosa da fé reformada. Se você hoje está aí se declara reformado, protestante, você deveria entender, porque nesse trabalho, né, de Calvino está praticamente aquilo que a gente crê, não é? Então, Calvino tem um papel importantíssimo. Muitos comparam Calvino com o apóstolo Paulo pela capacidade de explicar, pela capacidade de sistematizar, de mostrar o Evangelho. Calvino faz isso muito bem. E é claro, irmãos, que Calvino ficou famoso por causa dos 5 pontos, né, que ele vai defender, que depois ficou formulado, que a gente chama, né, dos 5 pontos do calvinismo. Em inglês, é uma fórmula que é TULIP. Em inglês seria TELGIP. Mas na próxima aula eu vou te falar, né, um por um. Mas resumindo, o que se tornou o calvinismo? Total depravação pelo nascimento, é o primeiro ponto. Segundo, a eleição incondicional. Vou te explicar depois. Terceiro, a expiação limitada. Quarto, a graça irresistível. E quinto, a perseverança dos santos. São 5 pontos base do calvinismo. Eu te explico quando, na próxima aula, eu vou falar do Armínios, aí eu te explico os pontos, tá bom? E Calvino também, a gente pode lembrar de Calvino, irmãos, no que diz respeito à igreja presbiteriana, ou modelo presbiteriano. Ele é alguém que vai influenciar isso também, junto com outros reformadores, como no caso aqui John Knox, na Escócia. Mas Calvino assume esse modelo de igreja presbiteriana, onde você tem os representantes, né, os presbíteros, que representam ali toda a comunidade, e eles é que vão tomar as decisões. Então é importante dizer que tudo isso que os reformadores fazem também é base para o nosso modelo de política do mundo ocidental, porque nós também elegemos os representantes do povo, não é? Os deputados, os vereadores, os senadores, eles são representantes. Isso é só uma expansão do que estava acontecendo no modelo da igreja, que elegia os presbíteros, onde você tinha os presbíteros que iam representar todo o restante da comunidade. Está aí a foto de Calvino,
Esse então é João Calvino, a imagem, também um irmão, homem de Deus, gostamos muito do conteúdo dele. Bom, e para encerrar essa aula vai surgir também nessa época os anabatistas. Quem são os anabatistas? É um movimento reformador também, que vai surgir na região ali onde Lutero está atuando. Zwinglio também, mas Lutero, bom, porque é tudo muito próximo, né? Onde a reforma está acontecendo, vão surgir os anabatistas. Pastor, o que é anabatista? Anabatista significa literalmente alguém que foi batizado novamente. São os rebatizados. Por que rebatizados? Porque lembra, nessa altura aqui, todos eram católicos. Todos tinham sido batizados quando criança. Todos tinham sido batizados quando criança. Então, né, vai chegar aqui o Grebel, Felix Vance também, esses dois, né, os dois líderes aqui que começam, eles entenderam pela Bíblia, porque é interessante você entender que sempre é alguém que entende um pouco mais que os outros. Né? Por quê? Porque o Grebel e o Felix entendiam, lá em Zurique, que Zwinglio não tinha ido longe demais. Zwinglio não rompeu com tudo. Então eles falavam, peraí, nós entendemos pela Bíblia que o batismo é de adulto, que envolve arrependimento. Então, eles começaram a rebatizar. Agora, você consegue entender, irmãos, numa cultura ainda muito ligada com a medieval, que você tem 1000 anos de batismo ali de criança, onde isso está estabelecido, definido e ninguém questiona, e muito ensinado que batismo é só um. O que eles estão fazendo é algo que chama a atenção. As pessoas ficam assustadas, como assim? Espera aí, eles estão batizando de novo? Eles estão se rebatizando depois de grande? Né? Então, os anabatistas rejeitavam o batismo infantil e rebatizavam todos que se chegavam a eles ali. E é bonito porque é importante dizer que esse nome anabatista, quem deu para eles foram os outros. Porque eles se chamavam simplesmente de irmãos. Nós somos os irmãos, irmãos em Cristo. Uma herança nossa aqui, né? Nós também chamamos uns aos outros de irmãos. Nesse aspecto, nós somos anabatistas, porque nós também rebatizamos, não é? Se você, quando era criança, batizou na Igreja Católica, veio, né, para o protestantismo, virou crente evangélico e batizou, então você também é um anabatista. Então, aí, acho interessante pensar que todos esses movimentos, de certa maneira, estão ligados a nós, não é? Então, os anabatistas tinham a convicção de que Lutero e Zwinglio não tinham ido longe demais. E eles, então, lançaram essa pedra mais funda. E eles rejeitaram, então, o batismo infantil, rejeitaram aquele conceito de igreja estatal, porque é importante você entender, lembra, Zwinglio está ali fazendo a reforma, mas está muito ligado ainda com a política. Lutero, lá na Alemanha, o luteranismo se torna também a igreja do império. Então você percebe que a igreja e o Estado ainda estão muito ligadas. Já os anabatistas acham que não pode, tem que romper com isso. Não pode ter essa igreja estatal. E eles clamavam então por esse profundo retorno, né, a simplicidade. E o que eles encontraram? Só perseguição e morte. Porque eles foram tidos como hereges, por essa questão de querer batizar de novo. Batismo é só um. Eles são hereges. E, irmãos, é triste porque eles foram perseguidos tanto pelos católicos quanto pelos protestantes. Os católicos perseguiam eles e colocavam fogo. Os protestantes perseguiam eles, inclusive Lutero e Zwinglio, tá? Lá em Zurique, Zwinglio participou de perseguições contra os anabatistas. Na Alemanha, Lutero também aprovou o uso da espada pelo direito da lei, né, para preservar a ordem ali contra os anabatistas. E então os católicos queimavam e os protestantes afogavam os anabatistas.
talvez numa zombaria, né? Porque eles batizavam, né, de novo. Então, olha, eles foram muito perseguidos. A grande maioria morreu, né? Mas ainda sobrou alguma coisa deles. Vou falar rapidamente de alguém que sobrou que é conhecido. Mas é importante dizer que na época deles, o rebatismo, além de ser considerado pecado, era também crime, porque a maioria das igrejas, elas estavam ligadas ao Estado, entende? Então, se lá a igreja, né, na Suíça está ligada ali também na política, o rebatismo era considerado crime, por isso que era utilizado até mesmo do exército para fazer a perseguição, ok? Bom, se sobrou alguma coisa, né, dessa época do movimento anabatista, são os seguidores de Menno Simons, que foram lá para a Holanda, né, nos Países Baixos. Os menonitas existem, você tem igrejas menonitas, inclusive aqui no Brasil, né? Eles vieram para o Brasil depois como missionários. Aqui no Brasil você tem cerca de, né, são poucos, mas tem 5, 6 mil membros da igreja menonita aqui no Brasil, que quando você pega, né, irmãos, para ver o que eles creem, o que eles fazem, é uma igreja protestante. Né? Eles acreditam no batismo do crente por imersão depois, né, de adulto. Eles acreditam, né, nesse pacifismo, na humildade, na piedade de você viver uma vida no princípio da cruz. Eles falam da separação do Estado da igreja. Né? Tudo isso, os menonitas que vêm dos anabatistas, eles defendem. Né? E poderíamos falar também, lá na Áustria, na Polônia, vai surgir um grupo do Jacob Rutter, que ficou conhecido depois como os ruteristas. Mas mais famosos são os menonitas, porque existe até hoje. Aqui no Brasil você encontra a igreja de Menno Simons, né? Os menonitas, que é originário dessa época aqui, junto com a Reforma Protestante. Você percebe que a gente está falando de um período aqui, irmãos, de 20 anos. Em 20 anos você tem Lutero, Zwinglio, Calvino e ainda a reforma da igreja anglicana, que nós vamos falar nas próximas aulas. Pastor, os anabatistas, eles que originaram os batistas? Não podemos afirmar isso. Porque não existe, na verdade, nenhuma ligação que a gente consegue perceber entre os anabatistas e a igreja batista, ok? A não ser que boa parte do ensino é semelhante, né? Como a questão do batismo ali, depois que você tem a consciência, não é isso? Mas tudo indica que os batistas eles virão dos puritanos ingleses. Mas vou chegar lá também quando a gente estiver falando dos puritanos, ok? Aí eu coloquei algumas imagens aí, pode mostrar para mim. Essas são imagens dos anabatistas sendo perseguidos. E você percebe que lá atrás tem um monge segurando uma cruz, porque é uma perseguição também feita ali pela igreja contra o movimento dos anabatistas. E na próxima imagem você tem aí, né, o que seria um batismo lá dos anabatistas. Então você percebe lá que tem uma fila para batizar, tem lá um sacerdote, e quem está lá batizando não é uma criança, né, mas é um adulto. Então essa é uma representação do que seria lá os anabatistas. Amém? Que Deus te abençoe e eu te vejo na próxima aula.